estar falando, querido, de um assunto bem atual, né? A maioria, tanto jovem, tanto pessoas mais antigas aí, também estão utilizando dela, que é a rede social, né? Então eu tenho certeza que talvez algumas pessoas vão saber falar disso daqui melhor do que eu, né? Então nós vamos estar falando hoje aí sobre as redes sociais, tá? O cristão e a rede social. O nosso texto áureo é esse de 2 Timóteo, capítulo 4. Quem vai nos ajudar com o seu... Lê para nós aí, por favor, o texto áureo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Ok. Vamos lá, nossa aplicação, tá? Pode ler também a aplicação. As redes sociais por si só são neutras. O que vai determinar se elas são uma bênção ou maldição para nós é a maneira como as usamos. Verdade que nós já temos alguns pensamentos a respeito de rede social. Para algumas pessoas ele já tem na mente dele já fechado esse assunto como que realmente é uma bênção, e para outros ele já tem fechado na mente dele que é uma maldição. Mas a rede social, sim, querido, nós sabemos usá-la, nós podemos usá-la para o benefício do reino de Deus. Vamos ler o nosso texto básico, que se encontra em Lucas, está pequenininho ali. Se você quiser acompanhar o texto na sua revista, fica melhor, tá bom? Na página 38 aí. Pediu o nosso locutor mor, o irmão Renato, Lucas capítulo 10, verso 1 ao 7. Depois disso, o Senhor escolheu outras centenas e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Bem, quais são as metas específicas, então, dessa lição de hoje, tá? A ideia dessa lição de hoje é que nós viemos refletir sobre a falsa realidade por de trás das telas, né? Algumas pessoas vivem um mundo de ilusão. Aparentemente, a pessoa, quando ela está pessoalmente diante de você, ela não é nada daquilo do que ela se mostra quando ela está atrás da tela. Então a lição, um dos parâmetros dela é mostrar isso, né? Fazer que nós refletimos então sobre esses assuntos. Segundo, apresentar os perigos que os usuários das redes sociais então estão sujeitos. Será que existe, irmãos, realmente algum perigo na rede social? Será que tem algum problema nós usá-la assim, sem nenhum filtro, usá-la sem nenhum critério? Será que existe perigos para isso? Então nós precisamos refletir sobre isso. Essa é uma das metas específicas, refletir e apresentar, tá? Então a lição vai estar apresentando aí alguns perigos que nós, muitas das vezes, até mesmo como pais, nós não atentamos, tá? E a terceira é conscientizar de que podemos usar as redes sociais para evangelização. Essa daí é o último tópico da nossa lição, que vai falar sobre a evangelização. E talvez muitos de nós cristãos, o que
menos faz é usar a rede social para evangelizar. Usamos para tudo, usamos para trabalho, muito bom, usamos para divulgar, mas muitos de nós às vezes não usamos essa ferramenta, irmãos, que a tecnologia nos oferece para evangelizar. Então nós precisamos nos conscientizar e refletir a respeito disso daí. A ideia, irmãos, de rede social, ela é bem mais antiga do que nós podemos imaginar, tá bom? Quando nós estudamos a sociologia, que é o estudo que estuda fenômenos, né, e que ocorre tanto culturais, econômicos e religiosos, aprendemos que o conceito de rede social, ele já era utilizado ali já no finalzinho do século XIX, para analisar ali algumas interações de indivíduos, de grupos e de sociedade, né? Não era virtual, mas já existia essa conexão de rede social. Mas só a partir dos anos de 1990, com o advento da internet, que agora esse mundo físico, ele se transforma em um mundo virtual. E agora essa rede social, ela é muito mais conhecida por todos nós. Embora antes disso, nós não conseguimos ver isso. Só quem estudava sobre o assunto conseguia ver aonde tinha uma determinada comunidade, né? Eu quero colocar agora, algumas das 10 redes sociais mais usadas no Brasil no ano de 2022. Lê para nós aí, Renato. Consegue ler? WhatsApp 165 mil, YouTube 138 mil, Instagram 122 mil, Facebook 116 mil, milhões, né? Tá. TikTok 73,5 milhões, Messenger 65,5 milhões, LinkedIn 56 milhões, Pinterest, né? 30 milhões, Twitter 19 milhões, Snapchat 7,6 milhões. Isso aí. Esse é do ano de 2022. Eu tenho certeza que a maioria conhece aqui. Se os nossos jovens estivessem aqui, eles saberiam, conhecem todas elas de cor e salteado. Mas se eu falar para alguns aqui, uma rede social que muitos de nós utilizávamos antigamente, chamava Orkut. Vamos revelar as idades aí, irmãos? Pode falar a verdade. Pode falar, da época do Orkut aqui. Aí eu sei. São redes sociais que nós utilizávamos. No Orkut tinha muitas comunidades, né? Você se ingressava em uma comunidade, aquela comunidade que você se identificava mais, e ali você fazia amizade. Essa é uma das ideias da rede social, se conectar, fazer amizade. E com isso também vem o network, né? Com isso também vem trabalhos agregados, pessoas que vão se relacionando através de rede social. E ela tem sido, querido, um crescimento em muitas áreas, principalmente na área profissional. Muitas pessoas hoje vivem profissionalmente, a profissão dele é através da rede social e tem sido bem sucedido com isso. Deixa eu falar aqui agora sobre os nossos tópicos que nós iremos tratar. Nós iremos tratar o primeiro tópico, uma vida de duplicidade por detrás da tela, está na sua revista aí, vai ser o primeiro tópico que nós vamos estar falando. Dentro desse tópico aí tem um subtópico, tá? Que fala sobre atitudes mal intencionadas por detrás das redes sociais. Então nós vamos relatar um pouco sobre isso aí. E eu queria, irmãos, você domina esse negócio, você domina esse assunto aí de rede social. Eu queria que você interagisse comigo hoje, nesta manhã, tá bom? Então nós vamos conversar bastante aí. O Renato vai me ajudar a passar distribuir os microfones, distribuir o microfone aí, para o pessoal que queira falar. Ainda no tópico 1, nós temos o subtópico que fala sobre um falso mundo dentro de uma realidade virtual. E nós vamos falar de coisas aqui, eu trouxe até alguma reportagem aqui que você vai conseguir identificar e talvez você já até viu sobre essa reportagem. E o terceiro fala vantagem e desvantagem das redes sociais. Segundo tópico, vai falar os perigos das redes sociais. Dentro do segundo tópico tem o subtópico, 3 subtópicos que vão falar um perigo na mão de quem não sabe usar, tá?
O perigo de investir muito tempo nas redes sociais, isso é um grande problema, nós vamos falar sobre isso também. E os perigos de uma vida pecaminosa. E o terceiro tópico, para a gente encerrar a lição, vai falar um grande instrumento para a evangelização. Como se posicionar para evangelizar? Será que é um grande instrumento a rede social? Será que ela realmente tem sido e vai ser, ou algumas pessoas, ou algumas igrejas, ou alguém utiliza ela realmente como uma ferramenta forte para a evangelização? E como evangelizar usando as redes sociais? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Vamos lá, tópico 1. Uma vida de duplicidade por detrás das telas, tá? Faz ter atitudes mal intencionadas por detrás das redes sociais. Nós estamos aí no tópico 1. Atitudes mal intencionadas por detrás das redes sociais. Será que existe? Será que existem pessoas que usam a rede social para se passar por outra pessoa? Para ter vantagem? Para ganhar, garear alguma coisa? Talvez você conhece situações que ocorreu com pessoas nesse sentido. Pessoas que criam outros perfis, e aí através daquilo ali ele se mostra ser uma outra pessoa. Ele se mostra ser uma pessoa totalmente diferente. É o Adalto de 1,62 m, falar agora que aquele Adalto que está lá na rede social, ele tem 1,80 m, 1,80 m, já pensou? A pessoa ela se coloca ali na rede social a forma que ela quer. Ela demonstra o que está dentro do coração dela, quando nós não sabemos usar da forma correta. E aí eu quero trazer uma reportagem aqui, que aconteceu, não sei se vocês viram a reportagem desse jogador de vôlei italiano, 15 anos, irmãos, ele se relacionando com uma pessoa sem conhecer, 15 anos, né? O jogador passou 15 anos acreditando que namorava à distância uma modelo brasileira chamada Alessandra Ambrosio. Ele contou recentemente em entrevista a um telejornal italiano que foi enganado após conhecer uma pessoa pela internet. Ela usava a foto da modelo, se identificava como Maia, né? E depois essa farsa caiu por terra porque a família dele começou a investigar esse negócio. Ele achando que estava namorando uma modelo brasileira. 15 anos, irmão. Há quanto tempo dura uma farsa? 15 anos, imagina isso? O nosso irmão Pacheco, que é da investigação aí, né? Já pensou? A pessoa tem que ser muito astuta. A pessoa tem que ser muito profissional para enganar alguém durante 15 anos. Mas a rede social, ela possibilita isso, irmão. Sim. Existe um documentário na Netflix que fala de um cara que... Eu esqueci o nome do documentário, mas fala de um cara que ele é muito galante. E aí ele ostenta uma rede social com uma vida muito boa, de jatinho, de jantares. E aí ele conhece as mulheres que também são de nível social alto. E aí ele começa a manter o relacionamento, começa a levar a mulher para jantar e tal. Aí chega na determinada hora, ele é golpista, acho que é isso, golpista do Tinder, que chama, acho que o documentário da Netflix. E ele leva as mulheres para jantar e tal. Aí chega um tempo quando a pessoa pede intimidade, ou seja, é um trabalho minucioso, não é uma coisa de um encontro. Ele pede um dinheiro emprestado, devolve esse dinheiro, e ele faz isso algumas vezes, porque ele fala que o cartão dá problema, é uma série de desculpas, o documentário fala isso. E aí chega a um ponto que ele pede um valor muito alto, e aí ele pega esse dinheiro e ele some. E aí ele faz isso, o dinheiro que ele pegou, vou dar um exemplo, desse primeiro caso, ele faz isso com outra mulher. Então, ele faz isso com várias mulheres simultâneas, porque ele está viajando, ele é um grande empresário, e aí ele vai usando o dinheiro de um golpe para dar o outro golpe, para dar o outro golpe, para manter a vida dele. E tem pessoas, irmãos, golpistas, vivendo disso, né? Através da rede social, porque ela possibilita isso. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado VIPs, um negócio assim. Ele fala justamente algo semelhante. Esse rapaz, ele se passa pelo... Ele é piloto de helicóptero, ele se passa pelo filho do dono da TAM. E ali ele engana várias pessoas, inclusive vários artistas. Ele entra em festas de artistas, se passando por esse filho
do dono aí da TAM, e eles custaram descobrir que ele era um golpista. Mas o quê? As redes sociais, a forma, a pessoa quando ela já tem esse caráter aí deformado, ele acha brecha para facilitar a vida dele nessas condições. Então, a nossa revista, querido, é fazer que nós refletimos também, principalmente jovem, com quem você conversa lá, quem é que está de trás da tela lá? Essa pessoa existe mesmo? Ela é real? Será que essa pessoa não é virtual, não é fictícia? Tá? Quer ver outra situação aí, irmão? Esse jovem aqui, ó, jovem vai para São Paulo por paixão online, mas é enganado e recebe apoio de instrutor da Brigada Militar. Apaixonado, ele sai do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo, esperando a amada dele naquele lugar. Depois ele teve que ligar para os guardas lá da região dele para fazer uma vaquinha para ele retornar novamente. Isso, irmãos, eu trouxe só essas duas entrevistas aqui para não ficar muito enfadonho e a gente não perder o foco da nossa lição. Mas isso tem acontecido, irmãos. Se você parar para pesquisar aí, isso tem acontecido cotidiano, direto, todos os dias, né? Mulheres que talvez se sentindo solitária, sozinha, né? E se torna uma presa fácil aí para muitos homens nesse perfil, tá bom? Segundo tópico nosso aí, vai estar falando de uma vida de duplicidade por detrás das telas. Faz ele criar um falso mundo dentro da realidade virtual. Ainda nós estamos falando da mesma pessoa. Essa pessoa cria um personagem, irmãos. Ele cria alguém que não existe, ele cria alguém que ele queria ser. E ele usa o quê? Ele vai usar a rede social. Ele vai usar a rede social para isso. Como dito anteriormente, as redes sociais, para muitos, se tornaram um mundo de faz de conta, irmãos. Um mundo que pode todas as coisas. As pessoas vivem um mundo virtual como se estivesse vivendo em realidade. E nós bem sabemos que não é a realidade dessas pessoas. Contudo, quando deita para dormir, aí vem o quê? Aquele vazio existencial no coração. Ela vai deitar para dormir e vai dizer: puxa vida, esse não sou eu. Eu sou essa pessoa que está deitado nessa cama aqui, com dívidas para pagar amanhã, que ganha salário mínimo, e aí ele cai na realidade. Mas o mundo virtual, as redes sociais, ela possibilita algumas pessoas criarem personagens de si. Vai dar um upgrade na vida dela. Ela olha para ela assim no espelho: eu acho que você fica melhor assim. E ela vai agora alimentando o próprio ego dela. Então, querido, uma vida de 1000 maravilhas na frente de uma câmera. Você conhece pessoas assim? Pessoa na frente da câmera, não tem problema. Só posta bênção, irmão. Só posta maravilha, né? Não tem luta. Eu falei: meu Deus do céu. E as pessoas olham para ela naquela rede social ali, tudo aquilo que posta ali. Eu falei: essa vida dessa pessoa aí você está no céu, né? Não tem problema nenhum, hein? Todo dia tem uma bênção nova para contar, todo dia algo de novo para estar falando, né? E como que as pessoas, irmãos, através da rede social, ela tornou a vida delas pública. Você já imaginou isso? Como que a vida de muitas pessoas se tornaram pública através da rede social? Nós sabemos hoje, quando um artista toma café da manhã, o que ele toma café, o que ele almoça, né? O que ele come à tarde, no café da tarde. Nós sabemos hoje onde ele vai dormir. A vida de muitas pessoas se tornaram públicas, irmão. Você já parou para perceber isso? Que muitas vezes, você sabe mais da vida de um artista, de alguém que está longe, do que um amigo perto de você. Você não conhece nada, você sabe que a pessoa é seu amigo, você tem um bom relacionamento com ele, mas você não tem tanta intimidade para ele te passar algumas informações sobre. Mas sobre artistas longe, sobre pessoas que algumas pessoas acompanham eles, a vida dessas pessoas se torna pública. Eu, pessoalmente, pastor Adalto, eu acho que a minha vida ela não tem que ser pública a esse ponto. Você precisa conhecer quem eu sou, você precisa conhecer quem eu sou de relacionar comigo, não de ver fotos minhas, viagens, essas coisas não.
né? Eu acredito que nós não precisamos nos expor tanto assim, né? E isso acontece também em alguns casos de sequestro, de roubo, né? Eu vi uma reportagem esses dias de uma mulher que postou que estava comprando um relógio muito caro. Ela saiu da relojoaria, eles assaltaram ela tinha postado na rede social. Acabou de sair, eles estavam perto, assaltaram ela. Então são situações que as pessoas vão se expondo, irmãos, vão correndo risco de vida. Aí nós pensamos assim, puxa vida, eu sou simples, eu, né, nem tenho tanta coisa assim, minha vida é comum, é normal. Mas algumas pessoas estão olhando o que você está fazendo, irmão. Algumas pessoas estão olhando o seu comportamento lá na rede social. Algumas pessoas estão vendo qual que são as suas atitudes lá, né? Aquela ostentação. Nenhum problema. As redes sociais possibilitam a criação do mundo virtual. Nelas, o usuário cria sua própria persona, ou seja, o seu próprio personagem, como se tudo fosse real. Porém, se usarmos as redes sociais da forma correta, podemos mostrar que Jesus pode preencher o vazio do nosso coração e resolver as demais expectativas. Eu quero falar disso daqui também, desse falso mundo. Alguém, eu acho que com certeza vocês já ouviram falar sobre RPG, né? Já ouviu, né? É um joguinho, né? São jogos que a pessoa cria personagem, ela vai ser o que ela quiser ser ali. E aí lembrando disso, eu lembrei daquele massacre de Realengo e de Suzano na escola. Vocês lembram desse massacre na escola de Suzano? Vocês estão lembrados? A de Realengo tem mais tempo, eu não me recordo se a polícia associou eles com questões das pessoas também através do jogo do RPG. Esse de Suzano, eles chegaram lá com algumas armas semelhantes a que se usava nos jogos, né? Então a pessoa entra tanto no mundo virtual, irmãos, que ela quer fazer a mesma coisa aqui fora. E a pessoa agora ela já não sabe o que ela é mais, né? Ela não sabe se ela é física, se ela é virtual, ela não sabe, ela perde a identidade dela. Então eu estou falando aqui sobre alguns perigos que nós precisamos, principalmente pais e com os filhos, prestar bastante atenção. A pessoa ela vai criando tanto personagem, ela vive tanto naquele mundo, que ela agora ela perde a sua identidade. Ela não sabe quem ela é mais. E isso acontece situações como aconteceu em Suzano. Pastor, o senhor está exagerando. Será, irmãos? E eu queria deixar que vocês falem comigo aí. O que vocês acham? Vocês acham que isso é um exagero da minha parte? Fala aí alguém comigo, me ajuda aí. Vamos lá. Não, vai um de cada vez, não mistura. Fala todo mundo uma vez, não. Me ajuda aí, irmãos, vamos lá. Hoje eu estou falante, mas vamos lá. A gente tem tendência a se identificar e a formar a personalidade com as coisas que a gente vivencia, com o que a gente frequenta. Por isso que às vezes você vai ver um filho que tem contato muito contigo, de repente ele tem um comportamento, nossa, mas fulano está, vamos usar um exemplo, fazendo uma virada de olho igual o ciclano. Então a convivência, ela gera identificação e ajuda a agregar alguns tipos de fatores na personalidade. Então, o caso que o pastor está falando, com certeza tem a ver, se realmente, eu não sei dos detalhes, mas se realmente ele apareceu com alguma coisa relacionada ao jogo, tem influência, assim, do que ele está vendo, do que ele está assistindo. Isso é fato, irmãos, isso a gente tem visto nos jornais, dia após dia acontecer. A rede social é sim uma bênção se nós soubermos usar, mas ela pode se tornar uma maldição também, se não souber usar. Hoje existe muita pesquisa, muito debate de profissionais mesmo da área de psicologia, psiquiatria, dentro dessa questão das redes sociais. É um assunto realmente muito amplo mesmo, em todos os sentidos, espiritual, psicológico, emocional. E uma coisa assim, que eu quero destacar aqui, é assim, a rede social, ela vai funcionar muito como um potencializador, em todos os sentidos. Ela vai funcionar muito como um potencializador.
o fato da pessoa se sentir segura porque está atrás de uma tela e ela não tem ali os perigos de se estar no meio de um grupo, ela pode falar o que ela quiser, aparentemente, né, porque também a gente está um pouco atrasado, porque a tecnologia evolui muito rápido, né, então, mas questão do direito está avançando nesse sentido, no sentido de conseguir criminalizar, né, crimes cometidos virtualmente e tal. Mas, assim, a pessoa ela vai, através da rede social, ela vai dar uma reforçada naquilo que ela já tem. A rede social ela não transforma ninguém. A rede social ela potencializa. Então, eu não sabia que fulano de tal era assim. Pois é, agora você sabe, mas ele não é assim em público, claro, porque em público ele avalia uma série de riscos. Dependendo de onde eu estiver, eu não vou falar de certas coisas com medo de ser, sei lá, até mesmo linchado. Mas na rede social, estou dentro da minha casa, estou sozinha, a porta está trancada, eu tenho certeza, estou seguro, então aqui eu vou falar o que eu penso. Então a rede social, ela potencializa. A rede social, ela não transforma as pessoas em outra coisa que a pessoa não é. Ela só se mostra mais ali. Ela mostra o lado violento dela, ela mostra um lado que, se ela correr risco, ela não mostra. Vai entrar também o caso dos jogos, que existe também muita pesquisa em cima disso, né? Nos Estados Unidos existem muitos casos de atentados onde os assassinos, quase todos, eles tinham ligação muito direta com algum jogo, e esse jogo sempre era um jogo mais violento e tal. Mas é importante a gente entender que o jogo ele não torna ninguém violento. O jogo ele não faz com que a pessoa se torne violenta ou assassino, mas o jogo ele potencializa isso. Se a pessoa ela vai para o jogo, mas a pessoa ela já tem um problema psicológico, ela já tem um problema espiritual, ela já tem um problema emocional, aí esse jogo ele vai potencializar. Então é importante que a gente veja o que acontece nas redes sociais, a gente receba tudo aquilo ali como um sinal do que realmente está acontecendo. Todas as crianças que jogarem determinados jogos se tornarão assassinos? Não, com certeza não. Agora, se essa criança, se esse adolescente, esse jovem, ele já tiver um buraco na alma dele, aí sim, aí determinada rede social, determinado jogo, determinada situação, pode potencializar isso, porque ele, devido a um problema que ele já tem, seja emocional, psicológico, espiritual, ele vai começar a confundir as coisas, como o senhor falou ali. Ele mergulha tanto naquele mundo virtual, que agora ele não consegue mais diferenciar as coisas. É verdade. O Schwab está falando de coisa aqui, irmãos, que ele, da área dele, tá bom? Ele entende disso daí. E é uma grande verdade. A pessoa vai revelar realmente o que está dentro do coração dela, né? Ele usou a palavra certa ali, potencializar, né? Jogar para fora, aumentar, dar ganho. Tá bom? Vantagens e desvantagens na rede social. Ainda nós estamos aí no tópico 3, né? Uma vida por detrás das telas. E aí eu quero dar o exemplo aqui, vocês logo já vão perceber do que eu estou falando. Luva de pedreiro. Ninguém vai falar um recebo. Luva de pedreiro. Quem era esse moço, irmão? Quem era ele? A rede social apresentou ele, né? Foi a rede social que apresentou. E ele ganhou dinheiro com isso? Sim ou não, irmão? Ganhou demais. Até brigando aí, já ganhou, já perdeu, está ganhando de novo. Esse é uns, né? Você vê uma pessoa, uma vantagem que a gente pode ver, que a rede social pode propor para algumas pessoas, né? Que tem coragem. Não é muito a minha praia, não, sabe? Mas ele é uma pessoa que se destacou. Uma coisa simples, uma coisa boba, né? Eu falei que ele acabou com o jargão dos pastores de mandar o povo receber. Recebe, irmão. Ele acabou com isso. Não posso mais falar receba, irmão. Na hora que falar receba, você vai levar no luva de pedreiro e você não vai receber coisa nenhuma. Então ele acabou com o nosso jargão. Mas tudo bem. Só para você entender, tem vantagem? Tem, hein? Tem muita vantagem.
Tem pessoas que estão vivendo vendendo, irmãos. Rede social é um canal para venda, assim, extraordinário, né? É um canal de venda que você não precisa vender só para o seu bairro, você vai vender para o mundo, para outra cidade, para outros estados, para outros países, né? Então, proporciona isso a rede social. A rede social proporciona isso. Da mesma sorte que ela proporciona essas benécias, também ela vai trazer desvantagem. Hoje nós temos delegacia especializado para crime cibernético, né? Porque o negócio cresceu de tal forma. O negócio cresceu tanto que tem que ter alguém de olho nisso, né? Tem que ter alguém observando essas situações. Então, olhando a era digital como um todo, vemos alguns pontos positivos e outros negativos. Alguém quer falar sobre algum ponto positivo aí? Essa área aqui, ó. Alguém aqui dessa área que vai falar um ponto positivo. Fala para mim, gente. E essa aqui vai falar um ponto negativo. Vamos lá. Leva lá, Renato. Não levanta a mão todo mundo junto, não. Vai um de cada vez. Entendeu? Um ponto positivo que eu acho nas redes sociais que eu gosto é a evangelização. Por exemplo, pelo fato, às vezes, a gente está em casa, né? E a rede social, ela te avisa, depende de quem você segue, a rede social, ela te avisa que vai ter um congresso em determinada igreja, que vão ter determinadas pessoas pregando, você consegue assistir mesmo de casa. Então, eu vejo essa vantagem. Ótimo. A desvantagem que eu vejo é que a gente tem que filtrar muito as redes sociais. Por quê? Porque tem pessoas que estão ali para ensinar algo que elas não vivem. Por exemplo, uma pastora, que ela vai te ensinar a viver um relacionamento conjugal com a família, sendo que nem ela tem isso. Eu, agora mãe, sigo muitos médicos e outras mães, e às vezes elas ensinam algo em poucas horas de stories que não dá para você, por exemplo, colocar na sua rotina como mãe 24 horas, porque cada um funciona de um jeito. E, às vezes, no puerpério, a maternidade em si, pode te frustrar em relação a isso. Então, no meu caso, eu fiz uma rede social para mim, que não tem ninguém, onde eu só sigo pessoas que eu gosto. Porque a minha rede social e do meu marido estava muito grande, não estava dando para tirar um monte de gente. Aí a gente fez uma rede só para a gente seguir pessoas que têm conteúdo. E isso ajuda muita gente. Então, para mim, no meu caso, eu tive uma experiência, por quê? Porque eu estava sendo muito frustrada em relação a aplicar um monte de coisas com o Abner naquilo do aprendizado, né? E aí eu lembro que eu tive um sonho à noite, pastor, foi muito interessante, que eu chegava no supermercado para fazer a compra, e eu comprava um arroz, mas em vez de vir o arroz, vinha um rosto de uma pessoa que eu seguia no Instagram. Aí eu ia para a prateleira do feijão, vinha o rosto de outra pessoa. E aí eu comecei a perceber que o Senhor queria falar comigo, que o que eu estava comprando não era, né, aquilo que o Senhor tinha para mim. Apocalipse fala que quero que vocês compram de mim colírio, para que vocês vejam. E é isso que é essa experiência que eu tive. Então, a rede social, para mim, hoje, é um perfil que eu sigo para ter conteúdo e o outro perfil que, às vezes, a gente segue para postar alguma coisa. É isso. A vantagem, para mim, com certeza, é a evangelização, o conhecimento na área espiritual. Eu tenho gostado muito. Bacana. Olha que interessante. Como é que Deus fala, né, irmãos? Deus mostra para a gente quando nós estamos demais, né? Mostra para a gente quando a gente está demais. Eu tenho rede social, eu tenho Instagram, mas eu não uso. Eu, particularmente, eu acho que nós perdemos muito tempo em frente à rede social. Eu não trabalho com rede social. Ela é importante, ela divulga, né? Eu não preciso divulgar a minha imagem. Eu sou pastor, eu não tenho que vender minha imagem, né? Eu tenho que evangelizar. Mas eu acho que, às vezes, a rede social rouba demais um tempo de oração, rouba demais um tempo de leitura da Bíblia, né? E eu pesando algumas questões, puxa vida, eu tenho que ter mais tempo para ler, eu tenho que ter mais tempo para orar.
Se você parar, tem uma ferramenta, nós vamos falar sobre isso aqui, tem uma ferramenta no nosso celular que ele fala quantos minutos, quantas horas nós gastamos com rede social. E você vai assustar quando você vê quanto que você gastou com rede social de minutos, né? Mas como a nossa irmã falou, é uma bênção, porque pode dar dica, irmão. Dica de saúde, dica para a mãe, né? Tem várias pessoas com conteúdos maravilhosos. Aqui agora, essa região aqui, toda aqui, ó. O Cleide levantou a mão aí. O Cleide levantou a mão, por favor. Levantou, olha lá. Levantou. Agora ele levantou. Assim não, rapaz. Para com isso. Ô, pastor, o que eu quero destacar sobre as redes sociais, que eu tenho visto há bastante tempo, vários pais, várias mães que entregam o celular ao filho para ele dar tempo para o pai e a mãe ficar de boa. Esses joguinhos que têm matado as pessoas aí, têm incentivado essas crianças a cometer algumas coisas aí, como no passado aí, algumas pessoas já viram aí sobre falar baleia azul. Tem uns outros aí que há pouco tempo agora um rapaz respirar, parece que um negócio de desodorante, até morrer. Uhum. E isso a pessoa tira isso do celular. E o erro e o culpado somos nós, pais e mães, que entregam o celular para o filho, só para ele dar um tempo para a gente ficar de boa, não tem preocupação em cuidar dele. O meu ver de negativo na rede social é isso que está acontecendo. Nossas crianças estão sendo ensinadas, doutrinadas pela rede social, pelo celular, e não por nós, pais. O meu ver do negativo é isso. Muito boa fala, Cleide. É uma grande realidade mesmo. Irmão, sem querer colocar julgo em nenhum pai e mãe, tá bom? Entenda que nós estamos falando aqui. Tem hora que a gente quer... Aqui, ó, leva ali, Renato. Tem hora que a gente quer que o menino dê uma sossegada, você pega o seu celular e dá a ele, né? Mas nós temos que ter limite para isso também. Eu lutei muito para dar um celular para a Lara. A Lara está com 12 anos, eu falei que ia dar telefone para ela aos 15, mas eu achei injusto, né? Todo mundo tem 12 anos, então a gente tenta limitar, tenta ver os horários que pode usar. O que eu quero falar é que eu concordo com o Cleide nessa questão dos pais delegar a educação para os filhos através do celular, porque a maioria acha cômodo entregar o celular, não é fácil você não entregar e se posicionar. Eu tenho passado por isso, o meu menino vai fazer 4 anos. Não vou falar que ele não pega, porque às vezes ele quer jogar um pouquinho, porque alguém está jogando perto, mas ele fica muito pouco tempo. E ele ficar muito pouco tempo, eu e o Leandro tem que fazer um malabarismo com ele para brincar de outras coisas. Né? A casa fica toda bagunçada, porque ele vai brincar como uma criança mesmo. Mas o que eu queria falar também é que eu penso que a rede social é um vício igual a bebida, igual ao cigarro. Tem gente que não vive sem um telefone. Se você tirar o telefone de perto, parece que a pessoa está doente, não tem condição. E respirou, tem que postar, tem que conferir o que é que o outro está fazendo. E eu penso que a gente que é mulher também, a gente é muito cobrada por um padrão de beleza. Tem que esteticamente ser assim ou assado. Mas essa cobrança, ela piorou muito mais depois do Instagram. Porque lá você vê um corpo perfeito, uma pele perfeita, um cabelo perfeito, e aí você começa a se cobrar. Quando eu vejo a Cíntia falar que se cobrou por uma questão de um aprendizado de ser mãe, a mesma coisa é a gente se policiar com a nossa imagem. Então, assim, eu acho que o Instagram é bom, é ótimo. A minha irmã mesmo usa o Instagram como uma ferramenta de trabalho, as duas, inclusive. Eu não uso, mas elas usam e é muito bom para elas. Só que o que a gente tem que se policiar? O que eu estou vendo? O que eu estou filtrando de bom para mim? E em relação aos filhos, o que eu estou deixando que o meu filho veja? Tem jogos... o meu menino outro dia falou comigo assim que ele não queria jogar no meu celular porque era jogo de bebê. Falei, não, é jogo para a sua idade. Porque ele viu uma criança mais velha jogar um jogo de luta. Eu não acho certo uma criança que vai fazer 4 anos estar ali num jogo de luta o tempo todo. O que isso vai influenciar de bom para ele? Nada. Então, eu acho que os pais têm sim que se policiar e, de um modo geral, a gente tem que se policiar naquilo que está vendo. Eu concordo. E, assim, é tão mais fácil acalmar a criança quando você coloca um telefone na mão dela, né? Fica calminha. Parece que você deu chá para ela na hora ali, fica quietinha, né? Não é verdade? Só que tirar depois é difícil, irmão. Você dá para ele ali e para tirar depois você não consegue tirar, não. Né?
E ela aprende a fazer manha, fazer birra, né? Eu estou falando porque eu tenho filhos também, passo pela mesma situação que vocês também, quanto pais, passam. A gente sabe de uma dificuldade. E aí foi interessante o que a Michele falou. Algumas pessoas estão viciadas em redes sociais, irmãos. Viciada, é pecado. Isso é pecado, tá? Vício. Pessoa, se a internet cair 20 minutos, a pessoa surta. Abstinência. A pessoa não sabe o que fazer. Calma, é só 30 minutos sem internet, né? A pessoa não sabe, meu Deus, o que vai ser da minha vida? 30 minutos sem internet, sem rede social. Então, queridos, essas são algumas das desvantagens, né? Os nossos jovens estão chegando aí, né? Já caminharam bastante. Então é bom que eles já participem aí, que isso é importante para eles também, aprender sobre rede social. Vai lá e bebe água, que está todo mundo com sede, já beberam? Então pode beber água, voltar e senta aí, tá bom? Então, irmãos, é um vício, como um vício de droga, né? Bebida, pornografia, é vício, é a mesma coisa. E a pessoa está ali e não tem filtro, né? Hoje você consegue limitar alguns conteúdos, os pais conseguem fazer isso, né? Colocar alguma senha, mas mesmo assim vem muitas propagandas, né? Vem muitas coisas assim oferecendo, até no YouTube hoje, que é aberto aí, irmãos, é difícil você deixar filhos ficar assistindo qualquer coisa, toda hora aparece uma propaganda esquisita lá, né? Então nós, quanto os pais mais velhos, pessoas que lideram a família, né? que tem pessoas que dependem de você, nós temos que nos posicionar quanto a isso também. Nós não podemos deixar isso crescer de tal forma, embora cresceu, né? Mas nós podemos reaver isso, nós podemos tentar colocar um limite, tentar colocar um controle, porque senão vai perder o controle e fica pior. Olha o que diz aí a resenha do tópico 1 ainda que nós estamos. As redes sociais são um fenômeno. Deixa eu ler primeiro aquilo lá, ó. A igreja, só para nós pular para o tópico 1. A igreja não é uma comunidade virtual, é uma comunidade concreta de pessoas que sentem a necessidade do encontro interpessoal para partilhar da palavra, comunhão e outras formas de afeto, tá? Isso aí está escrito na sua revista aí. Ainda na revista, a resenha do tópico 1 diz o seguinte: as redes sociais são um fenômeno moderno que oferece vantagem e desvantagem. Cabe a nós, como cristão, ter sabedoria a usá-lo. Então, cabe quem? Cabe a mim, cabe a você, né? Você tem um controle na sua mão, o celular está na sua mão. Hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo está conectado. Hoje você pode conversar com alguém lá no Japão agora, nesse exato momento. Você não precisa estar lá, você vai ver a pessoa, né? Você vai ver o que já tem tecnologias aí, irmãos. Eu estava vendo aí tecnologias aí, que eu acho que não vai demorar a chegar para todos, aonde vai ter condição de sentir cheiro. Trem esquisito, hein? Sentir cheiro. Pessoa de longe, sentir o cheiro da comida. Falei, misericórdia. Então a tecnologia vai avançando cada dia mais e nos assusta, tá? E nós precisamos saber usar, nós precisamos ser uma esponja, filtrar tudo, tá? Filtrar tudo, e aquilo que não presta, nós deixamos de lado, e aquilo que presta, nós vamos usar. Até alguns anos atrás, a televisão era conhecida como o quê, irmãos? Vocês lembram? O que o povo falava, o povo crente? Televisão era do capeta, né? Hoje todo mundo tem umas 4 televisões na casa dele, 3, 2, grande, pequena, todo tipo, né? Porque é um canal de informação, é importante, entretenimento, né? Faz bem, aprendemos a usar. Da mesma sorte também precisamos aprender a usar a internet, aprender a usar as nossas redes sociais. Então vamos lá, tópico 2 aí, os perigos da rede social. Primeiro perigo, um perigo na mão de quem não sabe usar. Fato, falamos sobre isso. Não sabe usar, eu não posso ter, irmãos. Né? É a mesma coisa de uma pessoa que luta contra a bebida. Se a pessoa vai passar na porta do boteco todo dia, vai sentar na porta do boteco para conversar com os amigos, não dá certo não, irmão. Uma hora ele vai beber de novo. Então a pessoa que não sabe usar a rede social, ela não pode ter. Ela não pode usar.
porque vai trazer prejuízo. O uso das redes sociais de forma errada pode gerar muitos danos, não somente para o usuário em si, mas até para os seus familiares, né? Hoje, vamos voltar aqui pelo contexto aqui que nós estamos vivendo, e domingo que vem vai ter eleição. Quantas famílias, irmãos, brigados, parentes brigados, brigando em rede social por causa de política? Você deve conhecer algumas aí, né? Brigam em rede social. Vou usar o termo político aqui que está em voga, né? Semana que vem já é dia 2, não é isso? Já é eleição. Olha para você ver que dano que traz, né? O mau uso da rede social também tem substituído o diálogo físico e caloroso. Quantas famílias, irmãos, estão ali na mesa para almoçar e estão conversando entre si através do celular, e dá um alô até acalorado ali pelo WhatsApp. A pessoa está no quarto, o pai está na cozinha, a mãe fazendo alguma coisa, eles não conseguem se relacionar pessoalmente, mas se relaciona através da rede social, se relaciona através do celular. Olha aí, ao perigo, né? Então esse tópico 2 aqui é interessantíssimo. Perigo da rede social. Esse é um grande perigo. Talvez eu estou falando para pessoas que estão nessa situação. Então Deus já está te alertando aí para você fugir desse negócio, tá? Relacionamento, olhar olho no olho, tete a tete, ainda é importante. Nós precisamos disso, tá? Cada vez mais cedo, o Michele e o Cleide falou sobre isso, as crianças ganham dos pais um smartphone de presente, com isso cada um se isola para assistir vídeos, por exemplo, todo tipo de coisa, né? As conversas saudáveis na mesa foram substituídas pelas risadas solitárias motivadas por uma tela. As conversas saudáveis que existiam antes, na mesa do almoço, do jantar, não tem mais, que a maioria, não estou generalizando, falando todos, tá, irmãos? Eu creio que muitas pessoas ainda mantêm ali em família esse acordo, né? Mas a maioria já perderam isso, irmãos. Já perderam porque não souberam usar as redes sociais e deixou crescer isso na vida dele. Se não nos posicionarmos, tomarmos uma atitude séria de mudança, essa geração terá sérios problemas de relacionamento no futuro. Irmãos, o futuro é agora. Você já viu pessoas que não conseguem mais se relacionar, conversar, pegar na mão, olhar no olho? Só consegue se relacionar através de uma rede social, irmão. Essa pessoa vai ter problema no trabalho, vai ter problema na faculdade, vai ter problema de conjugal, vai ter problema de relacionamento, relacionar com amizade, para namorar. Essas pessoas vão ter problema, porque ela se prendeu demais em um mundo virtual. Então nós, como pessoas pensantes, nós temos que analisar a nossa volta e ver o que está acontecendo. Espera aí, menino, você fica no quarto 24 horas com o celular? Vamos dar um basta nesse negócio. Nós temos que começar a olhar estas coisas. O perigo de investir muito tempo nas redes sociais, aquilo que nós falamos aí. Você consegue ver aí no seu celular aí, o tempo? Consegue? Quem é que consegue ver, irmão, no celular? Tem a ferramenta aí no celular que você consegue ver o tempo que você usa. Alguém consegue ver aí? Se você puder, eu não consigo ver, não. O tempo que você usa na rede social. Quem é que consegue ver aí? Nós não queremos te entregar, não. Pode ficar tranquilo. Tem aí uma ferramenta aí que você consegue ver quantos minutos, quantas horas você consegue. Pega aí seu celular e agora você pode pegar aí. Põe os jovens aí, pega aí. Pega o celular aí. Vê aí. Quantas horas vocês ficam na rede social? Eu não uso o Instagram, tem Instagram, tem Facebook, eu não uso, tá lá, você vai ver lá, vai ver que o meu acesso é muito. Pode falar? Olha só, eu fiquei ontem no celular 3 horas e 50 minutos. 60% do meu tempo foi no YouTube, 30% no Instagram e 20% no WhatsApp. Olha aí. Perdão, 20% no Instagram e 20% no WhatsApp, 60% no YouTube. 3 horas, irmãos. Isso é porque ele trabalha com a ferramenta, ele precisa disso, ele trabalha com isso, né? Agora, muitos de nós não trabalhamos com isso. Alguém aqui pode falar? Achou? Achou aí alguém? Os jovens? Os jovens vai falar.
De 24 horas no dia, eles ficaram 27. Pastor, só uma inserção aqui, né? Igual que ontem foi sábado, né? Mas geralmente aqui no meu tempo, aqui eu não consigo ver da semana, mas geralmente é mais um WhatsApp, né? Mas uma inserção, a Maria Eduarda, minha filha mais velha, quando eu fui dar o smartphone para ela, no próprio Google existe uma ferramenta que chama Family Link, salvo engano, né? E aí você tem o controle, né, do que o seu filho baixa, do que ele acessa, do que ele faz ali, tem o tempo de bloqueio, né? E é até legal, ela falou assim, tá bloqueado, hein? Né? Brincadeiras à parte, mas é algo que você consegue saber, por exemplo, ela vai baixar qualquer tipo de aplicativo ali, por mais que eu tenha extrema confiança, mas chega para mim, Eduardo, estou baixar o aplicativo tal, aí está no meu controle, né? E o mais interessante de tudo isso é nós, como pais, inserir metas para o seu filho. Por exemplo, você vai entrar no celular, né? E tem um outro aplicativo também que eu até já falei aqui em uma outra oportunidade, que se chama Glorify. É um aplicativo que ele te dá métricas para você ler um texto bíblico por dia, tem um devocional e ainda um conteúdo que você consegue até compartilhar. E aí todos os dias, antes dela entrar em qualquer rede, ela tem que entrar no Glorify. E aí eu estou lá, né, vendo. Aí eu vejo, fez Glorify e tal. Então, ou seja, isso vai criar um hábito também, né, no seu filho de ler a palavra de Deus todos os dias, né, e usar a ferramenta, né, que é o smartphone ao seu favor e a favor da criança. Um detalhe importante, voltando para mim agora, recentemente eu tive um problema no meu celular e eu estava fora de Caratinga, né? Eu estava viajando e esse problema ocorreu na quinta-feira que eu cheguei lá, eu estava no Rio de Janeiro. E eu fiquei de quinta a domingo sem telefone. E eu trabalho com seguro, as pessoas tentaram falar comigo e tal, e eu tive que mover mundos e fundos para comunicar com as pessoas que eu mais convivo, que eu estava sem telefone. E por mais que eu não seja tão assim assíduo em rede social, né, viciado, diga-se de passagem, né, igual tem muita gente viciado, eu me senti atrasado. Falei, caramba, eu estou num submundo, as coisas estão acontecendo no mundo e eu estou fora, não estou sabendo o que está acontecendo e tudo mais. E por mais que eu sou bem leigo assim, né, eu sei o básico do básico, eu me senti um peixe fora d'água. Ou seja, o tanto que isso aqui é uma necessidade para nós hoje. E houve até um estudo recentemente dizendo que tem acelerado a ansiedade das pessoas, né? Houve um estudo no qual os jovens, nós da nossa geração de 30 anos aí, a gente sabe o que é viver sem um smartphone, porque a gente já viveu sem smartphone, era só televisão e tal. Mas essa galera que está nascendo aí de 10 anos para cá, 15 anos para cá, eles não sabem o que é viver. Se você perguntar para um dos jovens ali, a maioria deles não sabe o que é viver sem um telefone. Né? Da mesma forma que os nossos pais não sabem o que é viver sem uma geladeira. Para nós, muitas das vezes, a gente foi ter geladeira depois de jovem, adolescente. Então, assim, tem que ter muito cuidado e é uma forma de se conscientizar, porque isso aqui pode ser para o bem e para o mal, como a lição está nos ensinando aqui. Vou perder uns 2 quilos aqui hoje. Pastor, ele estava falando ali, uma coisa que eu falo muito com jovens, desde os meus 15 anos de idade, eu decidi não ter rede social mais. Eu não tenho nem Instagram, nem Facebook, desde os meus 15 anos de idade. Foi na época quando começou, tinha até Orkut, eu acho, se não me engano, um tempo para trás ainda. E assim, eu falo muito com as pessoas, recentemente a gente foi fazer fotografia, né, da revelação, e a menina falou assim, qual que é o seu Instagram para marcar você? E eu falei com ela, eu não tenho Instagram. E assim, ela ficou surpresa naquele momento, falou assim, como assim você não tem? Eu falei assim, olha, até hoje ele nunca me fez falta. E eu decidi isso porque eu entendo que ali a gente é altamente influenciado às várias coisas, e é igual ele falou, muita gente trabalha, igual por exemplo, eu tenho 2 instalados aqui, que é o do Filhos da Promessa e o do trabalho. Mesmo assim, não entro quase nada, só mesmo para fazer algum trabalho, algo do tipo. Mas mesmo assim, a gente tem que entender que a gente tem que reconhecer a nossa fraqueza. Isso, aquilo ali toma o nosso tempo, é uma fraqueza. Verdade. Como é que chama, Renato, o aplicativo, Glory? O aplicativo de conteúdo bíblico é Glorify.
Glorify. Então, Glorify. aí, irmãos, ó, Excelente aplicativo. fica a dica para você aí, para os pais, ou até mesmo para você, tá? Para você salvar aí e ter essa meta por dia, né? Esse aplicativo vai cobrar a pessoa se leu, se não leu. Exatamente, ele notifica lá se você está em falta na palavra. E é legal que ele te dá metas específicas, né? Você lê o texto, e aí o interessante é que quando você vai ler o texto, ele te dá um contexto sobre aquele livro, por exemplo, João. Hoje vai falar sobre João, né? E semanalmente tem também um tema. Então, por exemplo, essa semana vai falar sobre ansiedade. Aí amanhã começa um texto, né? E aí vai falar sobre qual o livro que vai ler, João, né? João, Bacana. alguma coisa, aí fala sobre João, né? Quem ele foi na Bíblia, e dá o texto, dá o contexto e é o devocional. Então, nós podemos usar essa ferramenta ao nosso favor, ter vantagens em cima disso, tá? Tem desvantagem? Tem, mas tem muitas vantagens também. Tem muitas coisas benéficas, né? Tem muitas coisas que nós podemos utilizar. Eu fui olhar o meu tempo de uso, eu assustei, falei, eu não uso Instagram, não uso Facebook, só uso o WhatsApp porque preciso comunicar com as pessoas. E muito tempo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, nós precisamos nos policiar, irmão. Você que vai saber se isso está te fazendo bem ou se está te fazendo mal. Terceiro subtópico para a gente encerrar o segundo tópico aqui. Os perigos de uma vida pecaminosa. Para usar as redes sociais é preciso cuidado do que vemos, tá? Um dos recorrentes motivos apresentados nos pedidos de divórcio é o adultério iniciado nas redes sociais. E aí o autor coloca aqui o exemplo de Davi, que caiu um momento de descuido de sua vida, que levou ele ao adultério. Muitos começam, né, conversas com ares de brincadeira e, sem que perceba, são arrastados por traições, pornografia, adultério. Então, queridos, é aquilo que eu falei, tem muitas propagandas, tem muitas coisas que vai aparecendo, e se você não souber utilizar isso pode te levar para uma vida pecaminosa. Vai tirar o teu tempo com Deus, tirar a comunhão com Deus. É uma bênção, tem vantagens, mas também pode ter desvantagem, né? Pode acontecer situações aí que vai te afastar da presença do Senhor a cada dia. Então, nem as crianças estão livres, tá? E aí o autor diz, olha, pai, fica atento. Seus filhos podem estar tendo acesso a algum material pornográfico por conta de redes sociais. Só filhos não, homens casados, mulheres casadas, tá? Por causa de redes sociais. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Hoje, agora é o momento de nós saber quem nós somos. Agora é o momento de nós nos identificar, né? A tentação vai vir e você vai se posicionar como crente. Falei, peraí, isso aqui não é uma porta para eu entrar. Isso aqui não é um acesso para mim. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho um devocional com Deus, eu tenho as minhas convicções. Então, daqui para lá eu não posso ir. Então, irmão, você já percebeu como que o inimigo ele tem trabalhado muito mais assim astutamente para nos tirar da presença do Senhor? Porque são pequenas coisas que vai aparecendo assim, ó, coisas insignificantes. Ele não vai aparecer assim, de repente, de tridente, chifre, rabo, vermelho. Não, ele vai colocar situações pequenas para minar a sua espiritualidade. Ele vai minar a sua espiritualidade. Ele vai tirando aos poucos. Ele não vai tirar a sua espiritualidade de uma vez toda. Ele não vai zerar você de uma vez toda. Ele vai zerar aos poucos. Ele vai minar, todo dia ele mina um pouquinho. Todo dia uma porta que abre, todo dia algum acesso, e todo dia ele sabe que você gosta daquele conteúdo, e aí quando você gosta daquele conteúdo, vai aparecendo, vai repetindo, porque a inteligência artificial entende daquilo que você gosta, e ela vai mostrando aquilo que você gosta, né? Você já parou, eu quero comprar um tênis tal, toda hora aparece um tênis, porque na pesquisa que você fez lá, ele já identificou daquilo que você precisa. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós acessamos. Quando eu falo nós, eu estou no meio, irmãos. Não estou fora, eu estou no meio. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós acessamos. Porque viajamos, estamos só em casa, e você não está só em casa, né? Você está ali com uma tela de um celular ou de um computador, que você pode viajar no mundo, irmão, ser quem você quiser. Ser quem você quiser no mundo aí. Quem é que vai te impedir disso? O temor a Deus, só.
Só o temor a Deus. O temor a Deus vai nos impedir de fazer aquilo que nós não podemos. Não adianta o pai falar que você não pode, não adianta o pastor falar que você não pode. Se você não tiver temor a Deus, você vai aprofundar cada dia mais. Então não deixa sair do seu coração o temor a Deus. Amém ou não amém? Amém? Então, queridos, vamos lá. A pergunta a ser feita: como estamos usando? Até esqueci do meu. Falei da resenha. A pergunta a ser feita: como estamos usando as nossas redes sociais? Nossa, uma pergunta de retórica aí. O que temos buscado nos campos de pesquisa? O que você tem curtido? O que você tem compartilhado? O que você curte, compartilha, identifica você, irmãos. É aquilo que foi falado aqui. Você só vai curtir aquilo que você gosta. Então, cuidado dos perfis que você tem curtido. Cuidado as coisas que você tem compartilhado. Porque você vai estar mostrando para as pessoas à sua volta o que é a sua opção. Então, querido, que Deus nos dê sabedoria e que não sejamos presa do inimigo. Lê para nós aí, Renato. A virtualidade não tem a força suficiente para associar a alma e o coração humano, mas em tempos tão delicados nos quais estamos vivendo, essa modalidade faz um grande bem. E aí nós vimos isso na pandemia, né, irmãos? Isolamento, não foi uma bênção ter essa ferramenta? Imagina nessa pandemia, a Silvia, imagina nessa pandemia, irmão, se não tivesse essa ferramenta, muita gente ia surtar, irmão. Muita gente ia morrer dentro de casa e nem ia ficar sabendo que tinha morrido. Pode falar, né? Falando sobre pesquisa que o senhor falou, quando a gente digita, por exemplo, você quer comprar um celular, e aí você vai e digita que você quer o celular tal na internet. Existe um algoritmo que chama de celular, que ele te demonstra ofertas sobre celular durante 30 dias. Então, durante 30 dias, mesmo que você não pesquise mais celular, vai aparecer um monte de fotinha de celular para você. E alguns celulares a gente recebe, mensagens como se fosse automatizar o celular, que você vai, renovando. E aí, hoje em dia, pastor, tem celular que você não precisa pesquisar. Aí, outro dia, tinha até um meme rodando no Instagram falando a respeito disso. Que você a mulher pegava o celular do esposo e ficava, viagem, viagem, viagem. E aí, começava a aparecer depois um monte de viagem. Ou seja, a atualização do Android, enfim, do aparelho, já só de você falar perto, já começava a aparecer oferta. E sobre vantagem de rede social, hoje eu fechei um consultório presencial, na realidade eu não fechei, foi passado para frente, e eu trabalho 100% em casa com rede social. Hoje eu uso Instagram, WhatsApp, Facebook, e pasmem, porque até então eu nem sabia que existia, de carteira assinada. Eu nunca vi o meu patrão, já vi por chamada de vídeo, mas fisicamente já encontrei outras pessoas da equipe, mas o meu patrão mesmo, chefão de tudo, eu nunca vi. Eu trabalho para uma empresa de São Paulo, de carteira assinada, e eu falo que para mim o home office foi bênção. Maior parte do meu tempo eu posso trabalhar de pijama e de meia dentro de casa, tranquilo, mas aí tem a hora dos horários que eu preciso colocar o meu rosto, mostrar que eu estou ali presencial, então aí eu coloco, uma roupa mais social para aparecer, para entrar em reuniões. E existem aplicativos para bater ponto digital. É muita tecnologia. Eu sou da época, eu tenho 30 anos, então eu sou da época que eu peguei uma fase sem internet, da internet de escada, e hoje, meu serviço, eu tenho 2 serviços que são fixos de carteira assinada, tudo 100% online, e alguns outros bicos que eu ainda consigo pegar tudo em casa. Eu saio de casa para comprar alguma coisa que eu preciso, para comer e para vir para a igreja. Eu falo que eu saio de casa para vir para a igreja. Olha aí, irmãos, como é que a tecnologia cada dia mais, 100% online, trabalhando, não conhece o patrão, está lá para São Paulo. Isso é uma coisa que vai acontecer, irmãos, agora, daqui para frente, quase que direto. E aquilo que eu acabei de falar, quem vai te impedir de fazer alguma coisa errada na rede social? Está sozinho em casa. Então, nós temos que ter o quê? Temor a Deus. Vamos passar para o tópico 3, para nós encerrar. Lê para nós aí, Renata, a resenha do 2 aí primeiro.
antes de passar para o 3. Uma boa parte daqueles que perdem horas do seu dia navegando nas redes sociais não investe sequer alguns minutos desse dia em buscar a Deus. Nós falamos isso daí. E aí você vai baixar o aplicativo que o Renato indicou para nós ali, Glorify. Então vamos lá, um grande instrumento para evangelização, tópico 3, tá? O subtópico está perguntando aí, como se posicionar para evangelizar? A primeira coisa, se posicionar como filho de Deus, irmãos. A primeira coisa é se posicionar como cristão, como crente, tá? Você vai poder estar na rede social, você vai poder fazer live, você vai poder postar, tudo que você posta, querido, vai estar glorificando o nome do Senhor. Tudo que você fizer ali na rede social, as pessoas vão entender, essa moça, esse rapaz, este homem, essa mulher, ele não é qualquer um. Ele realmente, os conteúdos dele é para falar de Deus. Então nós temos que nos posicionar. A comunicação do evangelho acontece antes de tudo através de palavras, gestos e atitudes de cada discípulo de Jesus Cristo. Não existe outra pregação mais forte do que o próprio testemunho. Aí tem que dar testemunho na rede social? Tem, principalmente nós. Nós temos que dar esse testemunho na rede social, sim. Nos posicionar como crente, como cristão. Algumas pessoas postam algumas fotos, irmãos, que não dá para entender, né? E colocam ainda, glória a Deus. Difícil. Então tem coisa que não bate, irmão. Tem coisa que não dá certo, né? Tem coisa que não dá. Então, primeira coisa, se posicionar. Podemos usar essa ferramenta? Podemos sim, devemos usar. Nós até estamos olhando aqui, a Renascer, contratar uma empresa para poder gerir essas questões, para poder postar, estar evangelizando, porque é uma ferramenta também, é uma ferramenta de evangelização. Por que é um grande instrumento? Por que você acha que é um grande instrumento, irmãos? Por que você acha? Você pode agora evangelizar alguém lá na China. Você não precisa estar lá. Isso é um grande instrumento. Samaria, Judéia, até os confins da terra. Você pode ir lá nos confins da terra, sei lá onde que é isso, através dessa ferramenta aqui, ó. Através dessa ferramenta, internet, rede social, você pode ir lá, através dessa ferramenta, evangelizar uma pessoa lá. Quantas mensagens você tem recebido aí nas suas redes sociais, através do WhatsApp, através de mensagem, não sei, de pessoas distantes? Eu recebo várias, e olha, tem umas que são boca de Deus para a minha vida, viu? Tem mensagens que chegam para a gente que parece, não, eu tenho certeza que foi enviado de Deus, tenho certeza. Eu tenho certeza que isso acontece com você também, né? Pessoas evangelizando, uma palavra de calmaria para a sua vida, uma palavra de paz, uma palavra de vitória para você. Essa ferramenta, então, ela tem sido um grande instrumento, tá? Como evangelizar usando as redes sociais? Como que nós podemos fazer isso? Nós estamos conversando com a empresa. Hoje existem várias formas de fazer isso, mas nós estamos conversando com a empresa para ela fazer isso através do Instagram da igreja. A igreja tem o Instagram. Todas as fotos de eventos de homens, mulheres, jovens, postado nessa rede social. E isso, querido, atrai pessoas. Tá? O que acontece é que atrai as pessoas querem vir cá pelos trabalhos que acontecem aqui, pelos trabalhos de jovens, trabalho de mulheres, trabalho de homens, né? Elas querem vir para cá por causa disso. Então é uma ferramenta de evangelização. E você pode fazer isso também na sua rede social, tá? Você pode evangelizar através da sua rede social, através do seu WhatsApp. Tem pessoas que todos os dias mandam um texto bíblico. Eu recebo um texto bíblico todos os dias. É evangelização. Então você pode pegar um grupo de amigos, de pessoas, família, e você pode evangelizá-la também. Você pode enviar um texto, pode enviar uma palavra para essas pessoas aí. Só para a gente estar encerrando aqui e concluindo, querido. O reino dos céus é ainda como a rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe, tá? A rede social é para isso, irmão. A rede vai ser lançada, tá bom? A rede será lançada através da rede social.
Lê para nós a resenha do tópico 3 aí, Renato. Só para nós correr para encerrar aqui. Temos ao nosso alcance hoje muitos meios disponíveis para cumprir o ID de Jesus e, sem dúvida, as redes sociais são um desses meios. Sem dúvida, irmãos. Tem vantagem, tem desvantagem? Tem, mas tem vantagens também, tá? Tem muitas coisas que nós podemos usá-la. Muita. Então, querido, só para concluir aqui, durante a história a igreja precisou se adequar às inovações de cada época. E em tempos de mídias sociais, não vai ser diferente. Nós, como igreja, também precisamos nos adequar a essa realidade agora, a esse momento, e ser crente nesse momento, aonde as ferramentas possibilitam várias situações que nós podemos fazer, mas não fazemos porque nós temos o temor de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor e amamos o nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar?